De volta com você que se liga no LAC Concursos, eu sou o professor Edenilson Moraes e vou dar prosseguimento ao nosso projeto pedagógico. Hoje, a gente continuando o nosso estudo de História de Pernambuco, desta vez tratando do seguinte assunto: cotidiano e formas de resistência escrava. Vamos apresentar na aula de hoje como era o cotidiano dos africanos escravizados, quais eram as principais atividades econômicas em que eles estavam empregados, como era a relação dos escravizados com os senhores, como que era a relação entre os próprios escravizados, as relações de sociabilidade, quais eram as práticas religiosas que eles possuíam e, principalmente, vamos entender quais eram as principais estratégias de resistência contra o trabalho escravo. Muito bem, pessoal, vamos em frente, então. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Olha só que frase impressionante do nosso grande Martin Luther King, que foi um grande batalhador da luta pelo direito dos negros nos Estados Unidos. É uma frase de motivação. Suba o primeiro degrau com fé. Você tem que começar a escada com fé. Você bota o pé no primeiro degrau da escada sem olhar lá para o final. Não leva em conta o final. Suba o primeiro com fé. Não é necessário ver toda a escada. Apenas dê o primeiro passo que você já está avançando, que você vai alcançar o seu objetivo. Isso também se aplica às nossas aulas. O conteúdo das aulas de história é bastante extenso, mas você precisa evoluir gradativamente. Vai estudando um conteúdo por vez e quando você perceber, já estudou todo o conteúdo, já assimilou, boa parte daquele conteúdo, estará preparado, estará qualificado para ter um grande desempenho no dia da prova. Muito bem, pessoal, vamos começar falando sobre a escravidão negra. É preciso ressaltar que o trabalho escravo de origem africana foi a mão de obra predominante. Como eu costumo sempre dizer, foi a mão de obra por excelência utilizada no Brasil durante os períodos colonial e imperial. Ao longo de mais de 300 anos, tivemos a utilização massiva do trabalho escravo. Portanto, foi mão de obra predominante no Brasil e foi utilizada nas mais diferentes atividades econômicas. Existiam escravos no cultivo de cana-de-açúcar, no cultivo de algodão, no cultivo de tabaco. Existia também mão de obra escrava em menor escala na criação de gado, a pecuária. Existia mão de obra escrava em grande quantidade nos árduos trabalhos da mineração. Existia também a mão de obra escrava em vários outros serviços, como construção de pontes, de estradas, de fortes, fortificações militares às fortalezas, construção de palácios de governos, edificação de ruas, enfim. O trabalho escravo permeou as principais atividades no Brasil. Existiam, por exemplo, os escravos de eito, os escravos domésticos e também os escravos de ganho. Você precisa compreender essa variedade na utilização do trabalho escravo. Quem eram os escravos de eito, professor? Denomina-se escravos de eito aqueles que estavam ligados mais diretamente ao circuito
produtivo. Os escravos que estavam na lavoura de cana-de-açúcar, os escravos que estavam na lavoura de algodão, os escravos que estavam na mineração, eles eram chamados de escravos de eito, aqueles que estavam sujeitos justamente a um trabalho mais vigoroso, um trabalho mais árduo, um trabalho mais penoso. Esses são os escravos de eito. Havia também os escravos domésticos, aqueles que realizavam uma série de trabalhos na casa de seus senhores. Na casa dos seus senhores. Eram, por exemplo, a cozinheira, era, por exemplo, jardineira, copeira, ama de leite, ama seca, os moleques de recado, toda essa galera aí era chamado de escravos domésticos, aqueles que estavam trabalhando no lar do senhor de engenho e sua família. E existia também os escravos de ganho, pessoal. Os escravos de ganho eram aqueles que estavam sendo utilizados no comércio de rua. No comércio de rua. Nas ruas das vilas e cidades coloniais e imperiais brasileiros, existia os chamados escravos de ganho, que eram aqueles que muitas vezes eram alugados por seus proprietários para desempenharem outras funções. Eles poderiam vender quitutes, vender doces, vender pequenos animais, como porcos e galinhas. Eles poderiam também ser utilizados em mais variadas formas de trabalho, buscar água na bica, não é? Então, esses eram os escravos de ganho, escravos urbanos, pessoal. Escravos de ganho faziam o comércio nas ruas das vilas e cidades brasileiras. Mas é importante mencionar também que essa ordem escravista era bastante excludente. É evidente que se você for comparar aqui o escravo de eito, o escravo doméstico e o escravo de ganho, era melhor ser ou escravo doméstico ou escravo de ganho. Só que mesmo assim estava sujeito à exclusão social, à marginalização, ao racismo, que era próprio de uma sociedade de cunho escravista, excludente. Beleza? Ok, pessoal? Ordem escravista e excludente é uma característica da escravidão negra no Brasil e sujeitos a humilhações e maltratos. Como a gente já falou, existia o tronco, onde o escravo era castigado, ele poderia ser marcado a ferro se fosse um escravo fugitivo recapturado, ele poderia ser mutilado, enfim, sofria maus tratos, sofria humilhações dentro dessa ordem escravista. E tinha péssimas condições de vida. Péssimas condições de vida por conta da parca alimentação, por conta também de habitar a senzala. O local de recolhimento dos escravos era a senzala. Então, péssimas condições de vida. Existia até aquela frase atribuída ao padre Antonio, o padre João Antonio, padre Andreoli, o Antonio, que dizia o seguinte: o senhor de engenho não deve deixar faltar para o seu negro 3 P's. 3 P's são fundamentais para que o senhor de engenho trate o seu negro escravo. 3 P's. PPP. Ou seja, pão para ele se alimentar, pano para ele se vestir e pau, castigo em cima
do escravo. Isso é o que falou um padre jesuíta, hein, pessoal? Dando conselho ao senhor de engenho, para não deixar faltar 3P para o escravo. Pão para ele se alimentar, pano para se vestir e pau no lombo dele. Castigos físicos para que o escravo permanecesse obediente ao senhor de engenho, ao seu proprietário. Bom, além da escravidão rural, existiu também a escravidão urbana, pessoal. Com a edificação das primeiras vilas e cidades brasileiras, surgiram também trabalhos urbanos, e muitos desses trabalhos urbanos eram exercidos pelos africanos escravizados, mostrando aí uma convivência mais flexível e menos violenta. Igual a gente mencionou agora há pouco aí, ó, os escravos de ganho eram aqueles que tinham uma vida assim mais libertária, vamos dizer assim. Eles continuavam sendo escravos, mas eles poderiam circular pela cidade, entrar em contato com outros irmãos de condição, outros escravos. Por muitas vezes eles se reuniam para jogar capoeira, para dançar o batuque, o lundu, para namorar e até mesmo para brigar. Então, o trabalho urbano possibilitava uma convivência mais flexível e menos violenta, porque não tinha a vigilância severa do feitor, o feitor de fazenda que ficava ali, olha, no vigiar e punir, naquele princípio bem Foucaultiano de vigiar e punir o escravo que cometesse algum tipo de erro, né? Algum tipo de problema poderia ser punido, levado ao tronco e receber chibatadas, ser açoitado pelo bacalhau, aquele chicote de 5 pontas. Veja só. Mas na escravidão urbana, que surgiu com o aparecimento da vida urbana no Brasil, com a edificação das primeiras vilas e cidades, essa convivência passa a ser mais flexível e menos violenta. Evidentemente que o número de escravos na zona urbana era bem menor do que na zona rural. Na zona rural, por exemplo, precisava-se de muitos braços fortes para trabalhar no engenho, nas plantações de cana-de-açúcar ou nas instalações do próprio engenho para o beneficiamento da produção. Então, lá, o número de escravos era muito maior. Na zona urbana, era menor o número de trabalhadores do que no meio rural. E tem também uma importância estratégica a utilização desses negros, pessoal, porque eles atuavam em vários serviços. Eles poderiam atuar na construção de estradas, na construção de pontes, na construção de palácios e demais edificações públicas, e até mesmo eles poderiam atuar no pequeno comércio como negros de ganho, havendo então maiores relações de sociabilidade entre esses elementos, entre esses indivíduos escravizados. Alguns dedicavam-se aos serviços domésticos, a cozinheira, a copeira, o jardineiro, a ama seca, que era a babá, a ama de leite, que era uma escrava lactante, que amamentava os filhos de seus senhores, além dos ofícios mecânicos e do comércio ambulante. Como a gente já falou, comércio ambulante são os escravos de ganho. Outros ofícios mecânicos aqui, pessoal, pedreiro, carpinteiro, sapateiro, barbeiro, comércio ambulante e a galera que estava no serviço de negro de ganho. Tudo bem? Ok, pessoal.
Entre as mulheres escravizadas estavam as costureiras, as engomadeiras, as lavadeiras, as cozinheiras, né, que faziam aqueles deliciosos quitutes, a doceira, a rendeira, as amas de leite. Olha o exemplo aqui, a ama de leite amamentando o filho de nhonhô. Olha aqui, pessoal, muitas vezes eram as escravas lactantes que amamentavam os filhos de seus senhores, porque muitas vezes a mulher branca rica não queria amamentar seus filhos, porque temia os efeitos da gravidade, se é que você me entende. Então ia lá e exigia que a escrava lactante desse de mamar ao seu filho. Essa é a ama de leite. Existiu então as amas secas, as amas de leite, as quitandeiras e até mesmo, não podia faltar, né? Até mesmo as prostitutas também eram atividades desempenhadas por mulheres escravas, sobretudo em áreas de garimpo, em áreas de mineração. No século XVIII, muitas escravas se prostituíam. E os homens escravizados desempenhavam que funções? Eles poderiam ser cocheiros, né, condutores daquelas carroças, poderiam ser pajens, carregadores de carga, barbeiros, ferreiros, serralheiros, pedreiros, carpinteiros, enfim, uma grande gama de atividades desempenhadas por esses homens escravizados. E em relação às formas de resistência, existiam várias formas de resistência dessa população escravizada. Por exemplo, existia a questão da fuga. Essa fuga poderia ser individual ou coletiva. É uma forma de resistência. Fugas individuais ou coletivas. Assassinatos de senhores e de feitores, outra forma de resistência. Suicídio, uma forma extremada de resistência. Banzo, uma tristeza profunda, uma espécie de depressão que o escravo acabava definhando e morrendo. Aborto era outra forma de resistência. Então a escrava grávida, não querendo ver seu filho com a mesma sina, ela interrompia a gestação, abortava. O aborto também era uma forma de resistência. Temos também resistência e negligência no trabalho, ou seja, diminuindo o ritmo do trabalho, pessoal, fazendo o trabalho mais vagarosamente, também era uma forma de resistência, era uma forma de sabotagem. Por falar em sabotagem, nós podemos citar a queima de plantações. A queima de plantações de cana-de-açúcar também era uma atividade de sabotagem no trabalho. Mas a principal forma de resistência ao trabalho escravo eram as fugas direcionadas aos locais mais ermos, locais mais distantes das vilas e das fazendas coloniais, para a formação de agrupamentos de fugitivos, os chamados quilombos. Os quilombos que se proliferaram pelo Brasil. O Brasil tem atualmente cerca de 120 comunidades quilombolas catalogadas. O Brasil inteiro teve quilombos. O mais importante, o mais famoso de todos os quilombos registrados pela história do Brasil foi o Quilombo dos Palmares. Além das insurreições, além das revoltas que os negros também fizeram, a exemplo da revolta dos malês,
que aconteceu no ano de 1835, lá em Salvador, na Bahia. Além disso, pessoal, muitas vezes os negros faziam alianças com indígenas e mestiços. Aliás, podemos até dizer que muitas vezes nos quilombos a população era heterogênea. O senso comum sempre aponta que no engenho só tinha negro. Não é assim, não. Primeiro ponto, no engenho existiam negros fugitivos que eram de várias etnias diferentes, já quebra a ideia de homogeneidade. Além disso, pessoal, não pode esquecer também que nos quilombos tínhamos, além dos negros fugitivos, indígenas, tínhamos também mestiços e, pasmem os senhores, algumas vezes registrou-se também a presença de brancos pobres nos quilombos, mostrando então que a sociedade escravista era bastante excludente, era bastante marginalizadora. E nos quilombos é importante ressaltar que era uma forma de manter a preservação da identidade cultural. Nos quilombos, os quilombolas procuravam representar o modo de vida que eles possuíam da África, mantendo ali os seus costumes, o seu idioma, o seu dialeto, por exemplo, também as suas religiões, as religiões de matriz africana. Então, o quilombo se tornou um importante instrumento de preservação da identidade cultural desses povos africanos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac. Inicialmente eu peço desculpa para vocês porque interrompi os seus estudos, mas estou aqui para dar um recado muito rápido, muito breve, falar um pouquinho sobre esse projeto da LAC Concurso de socialização do conhecimento. Nós disponibilizamos essa playlist integralmente organizada aqui no YouTube, de História de Pernambuco. E nós então, oferecendo para o aluno o seguinte: professor, eu quero um material de apoio da aula. Tem um link aqui embaixo, você clica nesse link, esse link você vai ser direcionado lá para o nosso site, lá Concurso, lá tem uma isolada de história, né, de história de Pernambuco, do professor Edenilson, né, do nosso querido professor Edenilson, e nós estamos fazendo uma cobrança simbólica por esse material, apenas R$ 9,90. Professor, mas para que tudo isso? Até para conseguir manter toda essa estrutura de conhecimento aqui da LAC Concurso. Tá bom, pessoal? Vamos lá, contribua, ajude aí a gente construir aí um site aí de concursos, um canal no YouTube, né, de concurso público aí, de material de qualidade, de forma gratuita. Beleza? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. O mais importante quilombo registrado na história do Brasil foi o Quilombo dos Palmares, maior reduto de escravos foragidos em toda a história do Brasil, o principal centro de resistência contra a escravidão colonial, cuja localização era na Serra da Barriga. À época, a Serra da Barriga fazia parte da capitania de Pernambuco. Atualmente faz parte do estado de Alagoas. Então, o Quilombo de Palmares localizou-se na Serra da Barriga. Vale destacar também, pessoal, que o Quilombo dos Palmares não foi basicamente um quilombo. Na verdade, Palmares era uma confederação de quilombos. Eram vários quilombos reunidos. Uma verdadeira confederação quilombola, que tinha organização político-militar, cujos últimos representantes foram Ganga Zumba, que foi substituído pelo seu sobrinho Zumbi dos Palmares, que foi o último líder do Quilombo dos Palmares. E apresentava também uma sociedade fortemente hierarquizada, cujas atividades econômicas principais
eram a agricultura de subsistência, a criação de pequenos animais, além das trocas comerciais que, vez por outra, eram realizadas com povoações e fazendas locais. O Quilombo dos Palmares teve uma longa resistência. O Quilombo dos Palmares, a Confederação de Palmares, começou a se formar um pouco antes da invasão holandesa ao Brasil. Um pouco antes da invasão holandesa a Pernambuco, em 1630, já existiam redutos de quilombolas ali em Pernambuco. Com a guerra que se prolongou de 1630 a 1637, evidentemente que as fugas de escravizados para esses quilombos aumentou em número exponencial. Então formou essa confederação, ela teve uma longa duração. Após a expulsão dos holandeses do Brasil, é que começaram a se realizar expedições militares com fins à destruição do Quilombo dos Palmares. E foi justamente um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho que destruiu o Quilombo dos Palmares em 1694 e que assassinou Zumbi no dia 20 de novembro de 1694. É a data que os historiadores atribuem para o assassinato de Zumbi, 20 de novembro de 1694. Não é por acaso que essa data foi escolhida pelo movimento negro como o Dia Nacional da Consciência Negra no Brasil. 20 de novembro, é o dia da morte de Zumbi. E Zumbi foi morto e seu corpo foi ultrajado, não é mesmo? Porque os bandeirantes que o mataram deceparam seu órgão genital. Existem alguns historiadores, inclusive, que defendem a ideia de que o pênis de Zumbi teria sido costurado dentro de sua boca. A cabeça de Zumbi foi decepada e colocada sobre um mastro para servir de exemplo, para desestimular novas revoltas de africanos escravizados. Bom, pessoal, aqui eu trago um mapa para vocês ilustrando onde ficava o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares ficava na capitania de Pernambuco, hoje estado de Alagoas. Aqui estão as aldeias do Quilombo, pessoal, várias aldeias: Amaro, Serinhaém, Tabocas, Arotirene, Zumbi, Dambrabanga, Aqualtene, Subupira, Porto Calvo, Macaco, Andalaquituti, todas essas aí, Lagoas do Sul, né? Alagoas do Sul, todas essas aqui são aldeias que faziam parte de Palmares. Portanto, o Quilombo dos Palmares era, na verdade, uma confederação de quilombos, que teve uma longa duração, pessoal. No local onde ficava Palmares, hoje nós temos, entre outros, o município de União dos Palmares, no estado de Alagoas. E por falar em quilombos pernambucanos, nós citamos aí Palmares. Ah, mas Palmares é estudado na história de Alagoas também, professor. Sim, porque o local onde ficava esta confederação de quilombos hoje é território alagoano, mas no passado, na época de vigência desse quilombo, era parte da capitania de Pernambuco. Então, olha só, Palmares foi o principal quilombo da história do Brasil, que vigorou durante o contexto do século
17, na região da Serra da Barriga, onde se desenvolveu a Confederação de Palmares, cujo principal líder foi Zumbi. Zumbi dos Palmares é o último líder, foi o principal reduto da resistência negra contra a escravidão no Brasil. É, sem dúvida alguma, o Quilombo dos Palmares. Aqui na imagem, Zumbi, né? Zumbi dos Palmares e sua companheira Dandara. Dandara, companheira de Zumbi. Quase que eu esqueci, mas o nome da companheira de Zumbi, cara, Zumbi e Dandara, tá? Além de Palmares, nós tivemos outros quilombos em Pernambuco. Vou citar um quilombo importante num outro contexto histórico. É o quilombo do Catucá. Este quilombo tem como contexto histórico o século XIX. Você sabe muito bem que a escravidão acabou no Brasil no século XIX. A escravidão oficial que eu estou me referindo, a escravidão negra, foi abolida pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888. O quilombo do Catucá, também um importante quilombo, ficava nas proximidades de Recife, capital da província de Pernambuco, e foi um resultado direto da luta dos escravos pela liberdade e é um subproduto do caos político em Pernambuco. Como assim, professor? Vamos explicar. Espera aí que eu vou trocar em miúdos. Catucá, esse quilombo que ficava nas proximidades de Recife, lá no contexto histórico do século XIX, ele é um resultado da luta pela liberdade por parte dos cativos, mas ele também é um subproduto do caos político pernambucano, porque, afinal de contas, durante o século XIX, aconteceram vários eventos históricos importantes, várias insurreições em Pernambuco, 3 em especial. Primeiro, nós tivemos em 1817 a ocorrência da Revolução Pernambucana, um movimento que almejava a independência. Depois nós tivemos em 1824 a ocorrência da Confederação do Equador, que era um movimento republicano e separatista. Posteriormente, nós tivemos também a ocorrência em 1848 da chamada Revolução Praieira, que também era um movimento republicano. Então, esses movimentos insurrecionais, essas revoltas, você sabe muito bem que Pernambuco ficou conhecido como uma província rebelde por conta da ocorrência dessas manifestações políticas. Então, esse caos político dentro do território pernambucano facilitava o quê? Facilitava as fugas de escravos. É por isso que o quilombo do Catucá teve a sua população aumentada. Sempre que ocorriam essas revoltas, os escravos tinham uma oportunidade de ouro para se pirulitar, para cair na braquiária, né, pessoal? Para fugirem para o quilombo do Catucá. E esses quilombolas eram chamados de malungos, ou seja, eles chamavam-se malungos, ou seja, palavra que significa companheiros da viagem da África, numa referência aos escravos que participaram da diáspora africana. Foram 12 milhões de africanos que foram trazidos na condição de escravos para a América. 5 milhões aproximadamente vieram só para o Brasil. É muita gente, pessoal. Então eles eram chamados de malungos, companheiros da viagem da África.
E esses quilombolas aí, do Catucá, eles tinham várias estratégias de sobrevivência. Entre essas estratégias utilizadas estava a cooperação da população negra livre. Eles tinham o apoio, a cooperação da população negra livre e também tinham o apoio de escravos de engenhos próprios. Olha a relação de sociabilidade que os quilombolas do Catucá usavam como estratégias de sobrevivência. Eles tinham a cooperação da população negra livre, mas também tinham o apoio dos escravos, dos engenhos próximos. Então havia uma solidariedade com os alforriados e também com os escravizados, garantindo dessa maneira a manutenção de uma territorialidade quilombola. Muito bem, pessoal, agora chegou a hora da gente fixar aquilo que nós estudamos até aqui. Está na hora da gente resolver algumas questões de concurso para consolidar ainda mais a nossa aprendizagem histórica. Vamos então conferir essa questão aqui, ó, da banca UPE-NET e a UPE, que caiu para o concurso do Corpo de Bombeiros de Pernambuco para o ano de 2017. Vamos à questão. O quilombo constitui questão relevante desde os primeiros focos de resistência dos africanos ao escravismo colonial. Reaparece no Brasil República com a Frente Negra Brasileira entre as décadas de 1930 e 1940 e retorna à cena política no final dos anos 70 durante o processo de redemocratização do país. Trata-se, portanto, de uma questão persistente, tendo na atualidade importante dimensão na luta dos afrodescendentes. Muito bem, aqui foi um fragmento extraído da obra Os Quilombos no Brasil, Questões Conceituais e Normativas, de autoria da historiadora Ilka Boaventura Leite. Está falando, então, sobre a importância do quilombo, né? A importância dos quilombolas na luta contra a escravidão, contra o racismo, contra o preconceito da sociedade colonial e da sociedade imperial e até mesmo da sociedade atual brasileira. Em relação aos quilombos dos Palmares e do Catucá, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A proximidade que o quilombo do Catucá tinha do Recife, localizado entre as freguesias do Recife, Paratibe e Paulista, permitiu aos seus moradores elaborarem uma série de táticas de sobrevivência que perpassavam pela cooperação da população livre e dos escravos dos engenhos próximos. Acabamos de falar sobre isso, sobre as estratégias de sobrevivência utilizadas pelos quilombolas do Catucá. Esses laços de solidariedade, tanto com alforriados quanto com escravos dos engenhos próximos. Essa questão, essa alternativa está correta. Letra A. Alternativa B. Segundo os historiadores, os quilombos dos Palmares e do Catucá não possuíam elementos que os pudessem distinguir, até porque tanto as condições socioculturais que os formaram, como a estrutura da província de Pernambuco, permaneciam as mesmas. Claro que não. Claro que está incorreto, pessoal. A formação do quilombo
dos Palmares é no contexto do período colonial, no contexto que antecede as invasões holandesas em Pernambuco. Já a formação do Quilombo do Catucá é século XIX, período imperial, a época em que ocorreram revoltas liberais em Pernambuco. O contexto é diferente. Por exemplo, a área onde se desenvolveu o Quilombo dos Palmares, no século XIX, nem mais pertencia a Pernambuco. Era a antiga comarca de Alagoas, que já havia sido emancipada, já era a província de Alagoas. Alternativa C. A escassez de documentos que versem a respeito dos quilombos, de modo geral, torna toda a literatura existente sobre Palmares e Catucá ilações dos historiadores. Não existem, assim, informações precisas e verídicas que possibilitem se conhecer esses locais de resistência escrava. Falso, pessoal, existe uma historiografia muito grande sobre os quilombos no Brasil. E não são apenas historiadores que dedicam-se ao estudo dos quilombos no Brasil. Existem, inclusive, arqueólogos que vão fazer escavações em sítios arqueológicos para procurar vestígios da ocupação desses quilombolas há 200, 300 anos. Beleza? Alternativa D. Ao contrário do observado em Palmares, o Catucá não era um quilombo dividido em vários grupos no meio da floresta. Além disso, o único meio de vida dos quilombolas era a agricultura de subsistência, não praticando furto nos engenhos e assaltos nas estradas. Claro que não, pessoal. Existia várias estratégias sendo utilizadas por esses quilombolas. Existia uma agricultura rudimentar, existia a criação de pequenos animais, existia ataques a sítios e fazendas próximas, existia saques nas estradas, assaltos nas estradas, e existia relações de complementaridade com povos indígenas ou com livres pobres. Então, essa alternativa também está incorreta. E letra E, quando finalmente os holandeses conseguiram vencer a resistência luso-brasileira, eles encontraram várias plantações queimadas, engenhos destruídos e escravos fugidos. Foi justamente nesse contexto de batalha que foram criadas condições necessárias para o aparelhamento do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares já existia antes mesmo da invasão holandesa a Pernambuco. O que aconteceu é que o Quilombo cresceu com as constantes fugas para esse reduto de resistência escrava. Mais uma questão aqui, pessoal, padrão UPE e a UPE para a Polícia Militar de Pernambuco. Durante os 3 séculos nos quais vigorou a escravidão no Brasil, a resistência de escravos, tanto de origem africana quanto de origem indígena, foi constante e tomou as mais diversas formas. No século XIX, quando a escravidão brasileira viveu seu apogeu com o maior afluxo de escravos africanos, o crescimento das cidades fez multiplicar nelas não apenas o número de escravos, mas também as formas de resistência que se diversificavam cada vez mais. E se as fugas sempre foram as mais famosas e emblemáticas dessas formas de resistência, nunca foram as únicas. Sobre elas, diz o historiador Marcos Carvalho, nunca faltaram fugas de escravos no Recife. Alguns se aproveitavam dos cortes que o
Capibaribe fazia entre os bairros para se evadirem dentro da própria cidade em busca de dias melhores. Existem ainda casos mostrando o outro lado da história. Fugas do Recife para o interior ou até para fora da província, buscando a distância do Senhor ou a proximidade de parentes, amores, amigos e pessoas da mesma etnia ou nação. Então, essa citação do professor Marcos Carvalho, no livro Liberdade, Rotinas e Rupturas do Escravismo no Recife, falando sobre aspectos relacionados à resistência escrava negra. Tendo em vista este cenário, assinale a alternativa incorreta. Olha só o comando da questão bem específico. De acordo com esse contexto de resistência negra contra a escravidão, vamos buscar a alternativa incorreta. Primeira alternativa, letra A, vamos conferir. O quilombo do Catucá, situado nas margens do Recife, na primeira metade do século XIX, caracterizou-se por ser um espaço de resistência contra a escravidão, que cresceu beneficiando-se dos muitos conflitos internos das próprias elites escravistas, principalmente nas chamadas insurreições liberais. Certa afirmação. Nós falamos sobre isso, pessoal, que o fato de Pernambuco ser uma província rebelde, da ocorrência de vários movimentos, a Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador e também a Revolução Praieira, esses movimentos que havia essas disputas políticas favoreciam as constantes fugas dos escravos para o quilombo do Catucá. Verdadeira essa afirmação. Vamos então para a letra B. Construções culturais como a capoeira, o maracatu e mesmo o culto a determinados santos católicos, como São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, foram importantes formas de resistência cotidiana, elaborada por escravos e ex-escravos nas margens da sociedade escravista e mesmo em suas instituições mais importantes, como a Igreja Católica. Certo também, pessoal, uma forma de resistência à escravidão também era, além da capoeira, além do maracatu, era a religiosidade. E a religiosidade por santos negros, São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, todos esses aí santos negros. Então é uma forma de resistência também. Vamos então para a letra C. Com o crescimento da escravidão urbana no Recife, do século XIX, começaram a se desenvolver novas formas de fugas, as chamadas fugas de porta adentro, quando um escravo urbano fugia de seu dono, mas permanecia na mesma cidade, agora servindo a um novo senhor, com o qual havia estabelecido um processo de negociação. Olha isso, pessoal. O escravo também era um agente histórico. Cara, o escravo não era um sujeito boçal. Ele também utilizava da inteligência para fazer negociação, para burlar o sistema escravista. Olha esse exemplo que interessante. Chamava-se fugas de porta dentro. O sujeito fugia do seu respectivo dono, às vezes ficava dentro da mesma cidade, se associava a um novo dono, fazia um acordo ali de trabalho e de possivelmente comprar a sua carta de alforria.
Olha como era ladino esse indivíduo, né? Olha só como era sabido. É o negro como agente histórico, como sujeito de sua própria história. Está correta também a letra C. Vamos para a letra D. O quilombo do Catucá, situado nas margens do Recife, na primeira metade do século XIX, cresceu associado a esse centro urbano, beneficiado das fugas de escravos do Recife e canaviais da região, antes dominada por seu predecessor, o Quilombo de Palmares. Errado, né, pessoal? Essa tá errado. Por quê? Porque o Quilombo do Catucá ficava nas imediações, nas proximidades de Recife. E o Quilombo dos Palmares ficava na Serra da Barriga, que já a essa época, século XIX, já era uma outra província, província de Alagoas. Então, por isso, essa afirmação está incorreta. E como nós estamos procurando a alternativa incorreta, nós assinalamos a alternativa D de dado. Ainda tem a alternativa E, que diz: o trabalho escravo nos canaviais também gerava resistência, fosse na forma de revoltas e assassinatos de feitores, fosse na forma de sabotagens da produção, como, por exemplo, queimar plantações ou diminuir o ritmo do trabalho. Sim, eram formas de resistência. Quando os escravos botavam fogo nas plantações, cara, é uma forma de resistência. Quando ele diminuía o ritmo do trabalho, é uma forma de resistência também. Correto a letra E. A única incorreta, portanto, é a letra A. Mais uma questão aí, pessoal, vamos conferir. Por seu tamanho, duração e significado, o Quilombo dos Palmares foi o caso mais emblemático de resistência escrava no Brasil. O período do auge do crescimento da população do Quilombo e a morte de seu líder, Zumbi dos Palmares, relacionam respectivamente a... Essa aqui tá fácil, hein, pessoal? Qual é o contexto histórico que marca o auge do crescimento do Quilombo dos Palmares? É o período da invasão holandesa em Pernambuco. E qual é a atividade que promoveu a morte do principal líder de Palmares, Zumbi? Foram os bandeirantes. Os bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. Então vamos lá, alternativas. Alternativa A retomada de Angola pelos portugueses e ao Tratado de Mituim. Nada a ver, não diz respeito a este contexto ilustrado no enunciado da questão. Letra B, as invasões holandesas e ao sertanismo de contrato. Essa alternativa B de bochecha está correta. Por que razão? O Quilombo dos Palmares teve o seu auge durante a fase das invasões holandesas em Pernambuco. E o crepúsculo desse quilombo, o fim desse quilombo, se deu pela ação dos bandeirantes, bandeirantes sertanistas de contrato. O Domingo Jorge Velho, que foi lá e invadiu a Serra da Barriga, matou Zumbi e decepou sua cabeça. Então tá certa a alternativa B de bola. Temos ainda a letra C, as invasões holandesas e ao Tratado de Mituim, que está errado, evidentemente, e a letra D, ao aumento das alforrias em Pernambuco e ao sertanismo de contrato, que também está devidamente errado, pessoal. É isso aí, gente. Se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas continue em frente, de qualquer jeito.
É uma frase que nos deixa aqui o nosso grande Martin Luther King, já que a gente falou numa aula sobre direito dos negros, nada melhor do que encerrar com uma frase emblemática do grande Luther King, que lutou pelos direitos dos negros lá nos Estados Unidos durante a década de 60 e foi assassinado. Há exatamente 50 anos. Foi assassinado Martin Luther King. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Vamos em frente, que atrás vem gente e uma porção de concorrentes. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lack. Inicialmente eu peço desculpa para vocês porque interrompi os seus estudos, mas estou aqui para dar um recado muito rápido, muito breve, falar um pouquinho sobre esse projeto da Lack Concurso de socialização do conhecimento. Nós disponibilizamos essa playlist integralmente organizada aqui no YouTube, de História de Pernambuco. E nós estamos oferecendo para o aluno o seguinte: professor, eu quero um material de apoio da aula. Tem um link aqui embaixo, você clica nesse link, esse link você vai ser direcionado lá para o nosso site, lá Concurso, lá tem uma isolada de história, né? De História de Pernambuco, do professor Edenilson, né? Do nosso querido professor Edenilson, e nós estamos fazendo uma cobrança simbólica por esse material. Apenas R$ 9,90. Professor, mas para que tudo isso? Até para conseguir manter toda essa estrutura de conhecimento aqui da Lá Concurso. Tá bom, pessoal? Vamos lá, contribua, ajude aí a gente construir aí um site aí de concursos, um canal no YouTube, né, de concurso público aí, de material de qualidade, de forma gratuita. Beleza? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.